Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoinhas. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a aulinha vai ser sobre o existencialismo. Falaremos principalmente de dois filósofos dos mais importantes desta linha de pensamento, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. Heidegger teve grande influência de Husserl, aquele da fenomenologia, e ele distingue em seu livro Ser e o Tempo os conceitos de ente e ser. O primeiro, o ente, são os objetos. São aquilo que se apresentam aos nossos sentidos. Poderia ser um indivíduo? Poderia. Se o indivíduo se apresenta aos nossos sentidos, aquilo é um ente. E o segundo é a essência, aquilo que é imediatez indeterminada, eterno, imutável. Ou seja, a essência da pessoa, aquilo que você não pode palpar, aquilo que os seus sentidos não conseguem captar. Aquilo é a essência da pessoa. Lá em Platão, se vocês lembrarem, a essência é como se fosse a alma do ser. Ok? Em Heidegger, ele se especifica que o ser é a essência. Ponto. Em Sartre, nós nos aproximamos da distinção proposta por Heidegger também entre o ente e o ser. Mas o Sartre prioriza outro problema, o problema da liberdade. Partiremos da citação "a existência precede a essência", onde ele defende que a essência é criada a partir das experiências do momento. Não podemos se apoiar em nada pré-existente. Como assim? Na nossa vida, nós estamos sempre indeterminados. Nós primeiro existimos, depois formamos a nossa personalidade, a nossa essência. Nós não temos uma essência pré-aprovada, por assim dizer. Nós não nascemos prontos para experimentar o mundo. Nós experimentamos o mundo e vamos nos construindo. Nessa construção, nessa autoconstrução, nos levaria a uma liberdade incondicional. Somos totalmente liberdade. Ele distingue também o ser em si do ser para si. O que o Heidegger colocava como ente e ser, aqui o Sartre vai citar como ser em si, os objetos da natureza, e o ser para si. Ou seja, a consciência reflexiva é você virar para si mesmo. É onde ele define a consciência como um nada que precisa ser preenchido. Foca nesse nada. O que seria esse vazio que deve ser preenchido? Esse vazio que deve ser preenchido é sustentado pela liberdade do indivíduo. Aquela liberdade incondicional que nós não temos onde nos apoiarmos anteriormente. O que é esse anteriormente? A natureza humana. Os animais estão se apoiando na questão do instintivo, no instinto da natureza. O humano não tem uma natureza, digamos, pré-existente. Nós construímos o nosso comportamento, nós construímos a nossa essência. Então, a todo momento, nós estaríamos diante de um nada. Porque a todo momento nós precisamos nos construir. Não existe algo já pronto. Então, não existindo uma natureza humana, nós não teríamos nada condicionado a ela. Nas palavras do Sartre, o homem, estando condenado a ser livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro. Isso significa, pegando principalmente essa parte do condenado a ser livre, uma visão pessimista da liberdade. Por quê? Porque nós estamos condenados, nós estamos lançados ao mundo sem ter onde nos apoiarmos. Esse lançados ao mundo sem ter onde nos apoiar gera uma angústia gigantesca. Nós temos uma ausência de apoio. Nossa liberdade ilimitada nos coloca diante de uma vastidão de problemas que nós não temos onde buscar uma resposta. Não existe uma natureza da qual nós podemos nos apoiar. Tudo que nós fazemos livremente. Essas nossas escolhas são completamente livres. Como que a gente foge dessa liberdade, segundo Sartre? Fugimos dessa liberdade através da má-fé.
ou um auto-engano, uma dissimulação. São possíveis justificações para as nossas ações. Ou quando dizemos, não poderia ter feito nada diferente do que eu fiz. Você está apenas justificando uma ação que foi completamente livre, mas enganosa. Você dissimula, você engana a si mesmo acreditando nessa sua possível mentira. E isso nos levaria a um outro problema. Qual o problema? A relação com um outro. Qual é o problema da relação com o outro? Vocês devem ter ouvido muito aquele ditado popular que diz: a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Mas se para Sartre nossa liberdade é ilimitada, então quer dizer que não há um limite para eu alcançar a do outro. Porque a do outro também é ilimitada, ela ultrapassa a minha. Como a gente pode resolver esse impasse, segundo Sartre? Nós temos essa dicotomia entre indivíduo interagindo com o objeto e indivíduo interagindo com outro indivíduo. Se você tem um objeto nas suas mãos, um livro, e você quer fazer uma marcação nesse objeto, há algo que te impeça? Não. Apenas, se esse livro não for seu, você fez a marcação, alguém que é o dono desse livro vai ficar muito bravo com você, provavelmente. Mas nada impede você de interagir com esse objeto, com esse livro, fazer marcações, fazer anotações, fazer rasgar, amassar. Não vai ter nada que impeça essa sua ação. Entretanto, quando você interage com outro indivíduo, existe uma certa limitação das suas ações. Você tenta a todo momento objetificar esse indivíduo. Você tenta diminuir a liberdade dele para tratá-lo como um objeto e não como uma liberdade. É esse o ponto do a minha liberdade vai até onde começa a sua. Mas também nós necessitamos de um outro completamente livre para que eu me compreenda como liberdade também. Se você vê um outro acorrentado enquanto você está acorrentado, você acha natural estar acorrentado. Quando você observa um outro completamente livre estando acorrentado, você se incomoda. Por quê? Porque você gostaria de ter aquela liberdade, porque você gostaria de estar daquele modo. E em qual momento você se colocou contrário àquilo? Ou o que te levou a uma posição diferente da dele? Essa é a interação indivíduo com indivíduo. Onde entra a dor de cabeça? Quando você se expressa para o outro, você expressa aquilo que você deseja, aquilo que você quer vender como imagem. Porém, no convívio com o outro, este outro nos enxerga além do que queremos mostrar. Quando ele enxerga além do que queremos mostrar, isso gera uma dorzinha. Isso gera um ponto em que nós não gostaríamos de estar. Gera um mal-estar. Esta é o ponto principal da citação sartriana, onde ele diz que o inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque o outro me tem como eu não gostaria que ele me tivesse. Ele me enxerga, ou melhor, ele enxerga em mim algo que eu não quero mostrar. Ele vai além da minha liberdade. Ele vai de acordo com a liberdade dele. Esse é o problema maior do indivíduo interagindo com outro indivíduo. Você deseja o outro como liberdade, mas você não quer que ele tenha com você ou ele enxergue em você mais do que você quer mostrar. Você deseja a sua liberdade total. Tudo bem? Valeu, muito obrigado. Estão todos contratados para a próxima aula. Tchau, tchau.